Boa noite, a paz do Senhor para vocês, meus amigos, meus inscritos. É um prazer estar com você aqui nessa noite, mais uma vez, para estarmos falando sobre mais uma porção da Palavra de Deus, recebendo uma orientação do alto para as nossas vidas. E o tema de hoje é um tema assim muito polêmico, mas se faz muito necessário nós estarmos falando sobre essa temática, que é 7 maneiras de lidar com pessoas que nos fazem o mal. Quem nessa terra nunca sofreu a ação maligna de uma pessoa? Seja no trabalho, seja na escola, seja no decorrer da sua vida, seja desde a sua infância até a sua idade hoje, em algum momento da sua jornada, da sua trajetória, você sofreu a ação do mal. Você sofreu a ação de alguém que tentou te prejudicar, de alguém que tentou fazer mal a você. E como é que você lida quando alguém faz esse tipo de coisa com você? É preciso saber lidar com essa situação, porque quando você não sabe lidar com essa situação, esse mal que as pessoas nos fazem, eles criam em nós uma amargura, ele cria em nós uma coisa que no livro de Hebreus vai chamar de raiz de amargura. É um mal que se realiza dentro de nós e nos causam doenças, nos causam as chamadas doenças psicossomáticas. Quantas pessoas hoje estão vivendo a depressão, estão vivendo a ansiedade, certos tipos de transtorno, porque um dia sofreram o mal de alguém e não souberam como lidar com esse mal, não souberam como fazer para tratar as consequências desse mal. Então, hoje eu quero falar com você sobre 7 maneiras que a Bíblia, que é o meu livro de regra de fé e prática, porque com certeza muitas pessoas que vão estar aqui me ouvindo, de repente seguem a outras religiões, de repente tem outros livros de regra de fé, outros tipos de ensinamento, mas o meu é a Bíblia. É através da Bíblia que eu oriento todo o meu viver. E a Bíblia, ela nos traz 7 maneiras assim maravilhosas para lidar com pessoas que nos fazem o mal. E a malignidade, vamos combinar, ela tem predominado na nossa sociedade. Nós olhamos para a nossa sociedade de hoje, está uma sociedade totalmente violenta, aonde as pessoas estão fazendo mal umas às outras assim gratuitamente. Se você pisar no pé de uma pessoa, isso já é motivo para ela tirar a tua vida. Se você der uma fechada de carro no trânsito numa pessoa, já é motivo para ela tirar a tua vida. Se você falar alto com alguém, já é motivo para ela te atacar, dela partir para cima de você com toda a força do mal. Então a gente vê que o mal está muito presente na nossa sociedade, nesse contexto que nós temos vivido. E eu quero falar hoje sobre o mal que as pessoas nos fazem também dentro das igrejas. Eu quero desmistificar uma coisa que as pessoas que estão fora da igreja pensam. Muita gente pensa que a igreja é um céu, que você vai vir para a igreja, que na igreja vai ser tudo às mil maravilhas, você vai ser acolhido, você vai ser tratado muito bem, as pessoas todas vão te amar com amor verdadeiro, com amor de Jesus. Deveria ser assim. Mas a realidade, meus irmãos, é que não é assim que funciona. E esse é o meu lugar de fala. Esse é o meu lugar que eu posso falar com muita propriedade, porque eu estou 30 anos no Evangelho e eu já vivenciei muitas coisas, muitas experiências, já passei por muitas maldades, já sofri muitas injustiças, enfim. Então eu tenho muitas experiências, então eu tenho um embasamento para falar sobre isso. E como é que eu me livrei de toda essa malignidade que eu sofri dentro da igreja? Porque a igreja deveria ser um lugar de amor.
deveria ser um lugar de respeito, deveria ser um lugar de acolhimento. Eu não quero dizer com isso que todas as igrejas são assim. Não, tem igrejas que realmente são amorosas, são acolhedoras, as pessoas fazem o bem umas às outras, mas a grande maioria hoje, as pessoas têm esfriado o seu amor. As pessoas têm deixado de praticar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. Eu não sei se é pela ausência de se pregar o verdadeiro evangelho no altar, ou se é porque as pessoas realmente não estão nem aí para o que diz a palavra de Deus. Estão ali no altar, estão ali nos púlpitos, recitando a palavra de Deus, mas só na teoria, porque na prática não vive nada daquilo. E Jesus não chamou a gente para isso. O Senhor nos chamou para sermos praticantes, para sermos seus imitadores. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele pregava como quem tinha autoridade. Por quê? Por que Jesus tinha autoridade quando ele pregava? Porque ele pregava o que ele vivia. Jesus não falava uma coisa e fazia outra, não. As palavras de Jesus andavam em concordância com as suas atitudes. E hoje a gente vê uma liderança que fala muitas coisas, prega muitas coisas, é muita lindeza nas pregações, mas nas atitudes, na ortopraxia cristã, não é assim que funciona. E eu estou aqui para desmistificar isso e para falar a verdade, porque Deus ama aquele que fala a verdade no íntimo, que tem a verdade no seu interior. Eu tenho uma coisa em mim que eu prezo muito. Eu não sou sepulcro caiado. Eu sou o tipo de pessoa que aquilo que eu falo, eu sustento o que falo. E eu prego aquilo que eu vivo. Porque no dia que eu pregar aquilo que eu não viver, eu simplesmente mudo de religião. Então, querido, Jesus, ele nos deixa na sua palavra 7 princípios espirituais para você lidar com pessoas que fazem o mal. Porque muitas vezes nós também fazemos mal a outras pessoas. Então, o mal é uma via de mão dupla. As pessoas fazem mal a você e se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, conhecimento e graça de Deus, você vai retribuir da mesma maneira. Então, a primeira coisa que Jesus ele nos ensina através da sua palavra se encontra em Romanos 12:17, aonde ele diz, não retribua o mal com o mal. Eu pergunto para você que está me ouvindo nessa noite, nesse dia, eu não sei que horas você vai ouvir essa mensagem. Como é que você tem retribuído as pessoas que te fazem o mal? Você tem retribuído na mesma moeda? Ou você tem retribuído de outra forma? Porque a Bíblia diz lá, em Romanos 12:17, não torneis a ninguém o mal por mal. Isso é Bíblia, mas não é isso que a gente vê na praticidade. O que a gente vê na praticidade são as pessoas tornando o mal ao mal. Você pisou no meu pé, eu vou pisar no seu pé também. Você falou mal de mim, eu também vou falar mal de você. Você me prejudicou, eu também vou te prejudicar. E eu pergunto a você, é isso que Jesus está nos ensinando? Não, não é isso. Então, o Senhor ele nos ensina a não tornarmos o mal a ninguém. A segunda coisa que Jesus ele nos ensina na sua palavra se encontra em Mateus 5:44. Olha que interessante. Diz assim Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, hoje, dentro das igrejas, as pessoas não estão amando os irmãos. As pessoas não estão amando aquelas pessoas que estão com você sentadas ali nas cadeirinhas do seu lado, te dando a paz do Senhor, te abraçando. As pessoas não estão te amando. Mas como assim não estão amando? Não estão amando. O amor que a maioria dessas pessoas sentem é um amor raso. O que é um amor raso? Um amor superficial. Um amor que elas só amam enquanto você está ali. No dia que você sair dali, elas te encontram na rua, elas não te dão nem a paz do Senhor.
elas nem te cumprimentam, porque elas acham que você saiu daquele aprisco, você morreu, você deixou de ser irmão. E nós somos livres, nós somos ovelhas do Senhor, nós não somos ovelha nem propriedade de homem nenhum, nós somos propriedade exclusiva de Deus e não dos homens. Então, quando você sai dali, você troca de igreja, acabou, você morreu para aquelas pessoas. Elas não te mandam mensagem, elas não perguntam se você está bem, elas não te fazem visita, até mesmo porque os próprios líderes proíbem que essas pessoas se deem com vocês. Olha isso, aonde tem base na Bíblia para um líder proibir uma ovelha de se dar com a outra só porque mudaram de aprisco? Não existe isso. Isso é hipocrisia. Isso é farisaísmo. Isso é você viver o que você não prega. Então é assim que acontece. Mas Jesus diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meu querido, que coisa dura e difícil Jesus nos pediu. É onde eu estou dizendo, as pessoas não estão amando os amigos, não estão amando os irmãos em Cristo. Vai amar os inimigos? Mas é isso que Jesus ele nos ensina na sua palavra. Ah, mas fulano me fez o mal. Ora por ele. Ah, mas fulano está me perseguindo. Ora por ele. Ah, mas fulano está me caluniando. Ora por ele. Se você é cristão, a sua alternativa é essa. Senhor, eu tenho que amar essa pessoa. Essa pessoa está me fazendo mal, mas me ensina a amar essa pessoa, porque eu não sei amar essa pessoa. Mas eu peço, Senhor, que me ensine a amar essa pessoa. E hoje a gente não vê acontecer isso, meus irmãos, no seio da igreja. Hoje o que a gente vê é irmãos semeando contenda entre outros irmãos. Irmãos colocando um contra os outros. É uma coisa absurda. Num ambiente que era para ser um ambiente de amor, de acolhimento, de paz, aonde Jesus nos chama a pacificar, mas as pessoas não pacificam, elas colocam mais lenha na fogueira. Esse é o ambiente religioso. E esse tipo de ambiente não é o tipo de ambiente que o Senhor nos deixou na sua palavra. Não é o tipo de atitude, não é o tipo de coisa que Jesus espera dos seus discípulos. Ele espera que a gente ame a Ele sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos e aos nossos inimigos também. Então, a gente precisa orar por essas pessoas que nos perseguem. A gente precisa orar pelos nossos inimigos e amá-los. A terceira coisa que a Bíblia nos ensina quando alguém nos faz o mal é se afastar quando necessário, mas sem rancor. Porque nem sempre você vai conseguir estar no mesmo ambiente em que uma pessoa está te fazendo mal. Nem sempre você vai conseguir se desenvolver espiritualmente estando ali, de repente, ouvindo piadas que saem dos púlpitos, ouvindo fofoquinha de grupinho, tanta coisinha, tanta ainha que existe no seio da igreja. Então, quando isso acontece, o Senhor, Ele nos dá o direito de nos apartarmos. Para quê? Para nós preservarmos a nossa vida espiritual, para nós continuarmos guardando a nossa salvação. Isso está lá. Qual é a base bíblica que eu tenho para falar isso? Salmo 34, versículo 14, diz assim, aparta-te do mal e faz o bem. Aparta-te do mal. Se algo está te fazendo mal, aparta-te dele. Não fica ali nele, não. Mas se aparta e faz o bem. Não se aparta e continua fazendo mal, não. Porque aí você também não está vivenciando a palavra. Aparta-se e faz o bem. Responder com bondade não significa ser ingênuo, mas ser forte espiritualmente. O bem desarma e expõe as trevas e mostra que o Espírito Santo governa suas atitudes e não as pessoas que te machucou.
Então, se você estiver precisando se apartar, se aparte. A outra coisa que a Bíblia vai nos ensinar está lá em Romanos 12, 21, diz assim: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Olha, queridos, que coisa linda. Não te deixes vencer do mal, porque o mal ele vai vir com tudo para cima de você. O mal ele vai vir com toda a força, com todo o ímpeto, para poder te neutralizar e te destruir. Mas a Bíblia vai dizer: vence esse mal com o bem. Como é que eu venço o mal com o bem? Quando alguém vier falar para você alguma coisa ruim de alguém, fale bem. Quando alguém chegar para você e falar: olha, fulano falou que você é feia. Ah, é? Poxa, mas eu acho fulano muito bonito. Ah, se ele me acha feia, tudo bem, ele tem o direito de me achar feia, mas eu acho ele muito bonito. Ah, você acha? Acho. Fulano é muito bonito, fulano é uma bênção, fulano é muito inteligente. E assim a gente vence o mal com o bem. Agora, quando vem alguém e fala: fulano disse que você é feio. Ah, ele disse que eu sou feia? Ah, ele é horroroso também. Ele não se enxerga. Ah, ele é um gorducho. Ah, ela é uma gorducha. Ah, tá falando de mim o quê? Não, mas quando vem dizer que você é feio, diga que ele é bonito. Quando vier dizer que você é um burro, diga que ele é inteligente. Quando vier dizer que você é fofoqueiro, é carnal, diga que ele é espiritual. Confunda o inimigo. Então, vença o mal com o bem. Porque também não é isso que acontece. As pessoas querem vencer o mal fazendo o mal. Fazendo um mal pior. Ah, fulano me fez um mal, eu vou fazer pior com ela. Eu vou fazer pior com ele. Então isso não é vontade de Deus, isso não é evangelho. Isso não é coisa para nós. A nossa vida tem que ser uma vida semelhante à de Jesus. Ah, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus era Jesus, mas ele nos deixou o seu espírito. O seu espírito mora no nosso espírito. Para quê? Para nos governar, para nos ensinar, para mortificar a nossa carne de pecado. O evangelho é uma religião que não é para qualquer um. Evangelho não é para qualquer pessoa, não. Evangelho é para os fortes. Se você for fraco, se você é daquele tipo que acha que você levar um tapa numa face e você não tem como dar a outra, eu quero te dizer que você está no evangelho errado. Você está na religião errada, está perdendo o seu tempo. Procure outra religião. Porque o cristianismo, vou repetir, ele é uma religião de renúncia. Ele é uma religião que você tem que negar a si mesmo. E é justamente desse tipo, é você sofrendo o mal, fazendo o bem. É você apanhando numa face e dando a outra. Pode parecer absurdo, mas isso é o evangelho. E se você não quer viver isso, então, meu querido, você está numa religião errada. Você está enganando a si mesmo. E no final de tudo, você ainda vai perder a sua alma. A quinta coisa que o Senhor nos ensina é: entregue a causa a Deus. Quando alguém te fizer um mal, é a outra coisa que você pode fazer. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Sabe? Não ache que você pode chegar lá: eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou falar, eu vou derrubar, eu vou... Não, não faça isso. Quando você sofrer o mal de alguém na sua vida, entregue para Deus, porque Ele é o justo juiz. Ele julga retamente. A Bíblia, uma das formas de Deus se manifestar é como Jeová se decnui Yavé. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor, justiça nossa. Ele é a justiça, Ele conhece quem está mentindo, quem está falando a verdade. Ele sabe de todas as coisas. Então você não precisa se preocupar, entregue tudo nas mãos dele, que ele vai fazer a justiça. Ele diz na sua palavra em Romanos 12, 19, minha é a vingança, diz o Senhor. Então a maior libertação é lembrar que não somos juízes. Você faz o que é certo e deixa que Deus faça o resto.
porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo e Ele vai usar a sua justiça. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, você descansa. A sexta coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus é: mantenha a guarda espiritual. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigiai. Pessoas usadas pelo mal, consciente ou inconscientemente, podem tentar minar a nossa fé, paz e identidade. Por isso, permaneça vigilante. Não abra as portas emocionais, espirituais ou comportamentais que permitam o mal entrar. Sempre virão pessoas para tentar te fazer o mal ou te trazer algo mal. Então, algo que vai mexer com o teu emocional, algo que vai mexer com a tua estrutura. Então, sede sóbrios, tenha discernimento, ficai vigilante. Para quê? Para proteger o seu coração do mal, não deixar que esse mal venha entrar no teu coração e ali se formar uma raiz de amargura e ali tirar a tua paz. Guarde o seu coração, se proteja espiritualmente contra o mal. Sede vigilantes. A sétima e a última coisa que a palavra de Deus nos ensina é: continue praticando o amor, mas com sabedoria, porque nós temos que ser bons, mas não ser bestas. Nós temos que praticar o amor, mas com discernimento. O texto base está lá em Romanos 12:18 e diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se é uma como fala, meu Deus, é uma condicional. É uma condicional. Se possível. Então, se for possível, enquanto depender de você, tende paz com todos os homens. Mas se não depender de você, entrega para Deus, porque não tem o que você fazer. Deus nos chama para sermos pacificadores e não passivos. O amor não é se colocar em perigo, é agir com maturidade, mantendo o coração limpo, mesmo quando o outro não muda. Às vezes a paz dependerá de limites, e isso também é bíblico. Então, meus queridos, vamos praticar o amor, mas com sabedoria e discernimento. Vamos estar atentos, vigilantes contra as tentativas do mal nos atingir. Vamos ficar atentos, ser sóbrios e vigiar. Vamos guardar o nosso coração. Vamos vencer o mal com o bem. E vamos nos afastar quando for necessário para a nossa saúde mental e emocional e espiritual. Não vamos retribuir o mal com o mal. E vamos orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E vamos amar aos nossos inimigos. Porque foi isso que Jesus nos deixou. Então é dessa forma que nós temos que lidar com quem nos faz o mal. A gente jamais deve se igualar a essas pessoas, descer ao mesmo nível que elas, porque isso não é a vontade de Deus, isso demonstra falta de maturidade. E Deus quer que nós sejamos pessoas maduras. Amém? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, pedir ao Senhor que proteja o teu coração, que proteja a tua mente, que Deus faça você ser uma nova criatura, uma pessoa cheia de sabedoria, cheia do Espírito Santo, capaz de vencer o mal com o bem e nunca se cansar de viver a bondade e o amor de Cristo. Que Deus repreenda toda a força do mal contra a sua vida, toda a estratégia de Satanás para minar a tua fé, para afastar você da presença de Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que você seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, capaz de se parecer cada dia mais com Cristo e exercer
a sua fé e exercer o seu amor, perdoar com o mesmo perdão, amar com o mesmo amor que Cristo nos amou. Essa é a palavra que eu deixo para vocês nesse dia, em nome de Jesus. Que você seja muito abençoado e que você não permita que nenhum mal, que nenhuma pessoa que tente fazer o mal para você destrua a pessoa linda que você é, a obra maravilhosa que Deus tem na sua vida, o propósito lindo que Deus estabeleceu para você, por causa da maldade humana. Não permita isso, porque Deus, Ele nos amou, se entregou por nós, que nós possamos viver como Cristo viveu. Não é fácil, não estou aqui para falar que é fácil, mas não é impossível. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe rica e abundantemente.